forma errada, que não enxerguemos somente as coisas difíceis, mas que possamos olhar para os Golias, para as tempestades, como coisas que vão acelerar o nosso destino, o nosso propósito. Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Bom dia. Quem está sendo abençoado, diga amém. Pega a sua Bíblia, abre em João capítulo 6. Eu quero fazer um estudo aqui com vocês. João capítulo 6. A multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação. João 6, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo 13 para entendermos. Depois eu vou explicar. João 6. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas isso dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava pregando a palavra, já era um lugar deserto, já era tarde, e de repente Jesus olha para a multidão faminta, num deserto, não tinha comida, e Jesus pergunta para os seus discípulos, no versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que a multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Então Jesus pergunta: Filipe, aonde nós vamos arrumar pão para essa multidão comer? Veio agora uma preocupação. Só que quando Jesus faz essa pergunta, no versículo 6, a Bíblia diz: mas Jesus dizia isto para o experimentar. Leia comigo: porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então eles estavam diante de uma preocupação, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Tem algo que está te preocupando, e Deus está dizendo agora: eu já sei o que fazer. Levante uma de suas mãos e tome posse dessa primeira palavra. Tem algo que está te preocupando essa semana, talvez na tua saúde, na tua família, na tua vida financeira. Algo que está te preocupando, Deus está dizendo agora: está te preocupando, mas eu sou o Senhor, e eu sei o que vou fazer essa semana. Está te preocupando, mas Ele já sabe. A dívida está te preocupando, Jesus já sabe de onde vai vir o dinheiro. A doença está te preocupando, mas Jesus já sabe de onde virá a cura. Aquilo que está te preocupando, Jesus está dizendo: eu já sei como resolver. Confia em mim. Confie em mim.
Jesus pergunta para o Filipe, e o Filipe então responde, versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco. Tem tradução que diz 200 denários, porque um denário significa um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Tem uma tradução que diz 206 meses. Por quê? 200 dias de trabalho dá 6 meses, não dá? 200 divide por 30 dá 6 meses, não é 180? 6 meses, 180. 6 meses e 20 dias. Então o Filipe disse: mestre, para que venhamos começar a alimentar o povo, a gente tinha que trabalhar quantos meses? Daqui 6 meses a gente ia ter o dinheiro. Só que Jesus pega e dá aquela resposta naquele mesmo dia. O que isso significa? Tem algo que você está esperando para daqui 6 meses. Deus está liberando esse mês na tua vida. Eles pensaram, se a gente começar a trabalhar e guardar o dinheiro, daqui 6 meses, 200 dias, a gente vai ter um bom dinheiro para comprar. Só que Jesus fala: não precisa esperar 6 meses. Tem algo que você estava querendo esperar, já estava pensando em esperar 6 meses, 3 meses, 1 ano, e Jesus está falando: é nesse mês de agosto eu estou liberando. Levante uma de suas mãos. Tem algo que você estava esperando para o ano que vem, mas está sendo liberado esse mês. Esse mês de agosto está sendo liberado bênçãos. Esse mês de agosto Jesus está dizendo: aquilo que você estava pensando que seria daqui 6 meses, daqui 3 meses, é esse mês de agosto que eu vou realizar. A cura que você estava esperando daqui um tempo é hoje. Diga: é hoje a minha vitória. Então eles pensaram: daqui 6 meses, o Filipe disse, daqui 6 meses a gente pode começar a dar comida. Jesus falou: não, é hoje. É hoje. Jesus então pergunta para o outro discípulo André, versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Então o André, ele fala: mas Senhor, agora a gente conseguiu aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Só que é isso? É pouco. É pouco. Então agora Jesus olha para o Filipe. Olha só agora, Filipe falando: não, a gente só vai conseguir daqui 6 meses. Agora Jesus olha para o André, e o André fala: o que a gente tem é pouco. Jesus olha para Filipe e olha para André, e não vê resposta nenhuma, solução. Jesus pega aqueles pães, dá graças e olha para onde? Para cima. Diga: olhar para cima. E quando Jesus dá graças, ele pega o pão. Nós vimos no versículo 11, Jesus tomou os pães e havendo dado graças, então Jesus pega os pães e olha para cima e reparte e faz um milagre. Jesus cansou de olhar para o lado e não ter resposta, de olhar para o outro e não ter resposta. E ele falou: a resposta é olhando para o céu. E Deus está falando agora para você: para de olhar para o lado, para de buscar resposta nas pessoas. Você está olhando para um lado e pensando que a tua resposta vai vir de um amigo, vai vir de um colega, vai vir do lado, vai vir de um homem. E Deus está dizendo agora: para de olhar para o lado, que a tua resposta não vem do lado, a tua resposta vem do alto, vem do Senhor. Diga: minha resposta vem do alto. Às vezes nós estamos olhando para o lado: quem vai me ajudar? Está olhando para o outro lado: quem vai me ajudar? Filipe dizendo: daqui 6 meses. André dizendo: não temos nada. Jesus então fala: eu vou olhar para o alto. Para de olhar para o lado e olha para o alto, meu irmão. Essa semana para de olhar para o lado. Não fica procurando quem vai me ajudar, quem vai estender a mão. Quem vai te estender a mão não está do teu lado, está em cima de você.
Começa a olhar, em cima, é para cima que eu tenho que olhar. Eu não tenho que depender mais de pessoas, de ninguém mais. Eu não vou depender de Felipe, eu não vou depender de André, eu vou depender de Deus. Eu não vou depender de patrão, eu não vou depender de família, eu vou depender de Deus. Para de olhar para o lado e olha para cima. Jesus fez isso, não olhou mais para o lado e olhou para cima. E diz a Bíblia no versículo 9 que eles encontraram: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então eles acharam um rapaz. Aqui diz, está aqui um rapaz. Essa palavra rapaz aqui no grego, ela significa, a tradução dela, rapaz, não é adulto e nem criança, rapaz. Só que quando Jesus faz a multiplicação e todos comem, que nós vimos, todos se alimentam, o evangelista Mateus, vamos lá em Mateus 14, 21. Nós vamos ver aqui que Mateus, ele dá uma informação aqui importante para nós sobre essa mesma passagem. Mateus 14, 21. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros, eles são considerados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque os 3 são bem parecidos. João é um pouquinho diferente, a mesma história, só que é um pouquinho diferente. Então, quando você ouvir falar sinótico, Mateus, Marcos, Lucas, João, são os 3 evangelhos que contam as mesmas histórias, são praticamente iguais, só que sempre tem alguma coisinha diferente. Então, evangelhos sinóticos. Então, Mateus 14, 21, o Mateus, ele dá uma informação importante. 21. E os que comeram foram quase o quê? 5.000 homens, além das mulheres e... Os historiadores dizem que foram cerca de 20.000 pessoas. 5.000 homens, além das crianças e mulheres. E cadê o rapaz aqui? Você está vendo aí, rapaz? Ele não era homem adulto e nem criança. Cadê ele nessa lista? Você está entendendo que esse jovem, ele estava no meio da multidão, mas ele não estava na lista. Ele não estava na lista. Quando o evangelista fez a lista, tem 5.000 homens, mulheres e crianças. Esqueceu esse rapaz. Ele não estava na lista dos homens, mas ele estava na lista de Deus. Talvez você não está na lista dos homens, mas você está na lista de Deus. Pastor, lá no meu trabalho tem uma lista grande de promoção dos homens. Você não está naquela, mas você está na de Deus. Logo, logo Deus vai mandar te chamar. Levante uma de suas mãos agora, porque esse jovem, esse rapaz não estava na lista dos homens, mas ele estava na lista de Deus. Os homens desprezaram ele, mas na hora certa ele foi chamado. Eu profetizo na tua vida, minha irmã, meu irmão, essa semana, na hora certa, você pode não estar na lista dos homens, mas na hora certa você também vai ser chamado, vai ser chamada. Ele não estava na lista dos homens. Coloca a lista lá de novo. Ele não estava nessa lista, mas ele estava na lista de Deus. Já se sentiu desprezado já? Fora da lista? Quem já sentiu fora da lista aí? Esse jovem estava fora da lista. Ele podia colocar: havia também rapazes, havia também um rapaz. Só que quem estava fora da lista era a pessoa que tinha resposta para aquele povo. Você pode estar fora da lista dos homens, mas você está na lista de Deus. Aleluia, Jesus. Então ele estava fora da lista, mas ele estava na lista de Deus. A sua hora vai chegar. Diga: a minha hora vai chegar. Pastor, quando eu oro a lista lá, não está meu nome. Fica tranquila, minha irmã. Deus está te dando a resposta agora. Você está na lista de Deus. Esse jovem, ele não estava na lista dos homens, porque ele não era homem nem criança.
Ele era rapaz, não estava naquela lista, mas estava na lista de Deus. Deus usa pessoas que não estão na lista dos homens. Aqui em Mateus 14, versículo 15. Vamos voltar aqui no versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada. O que os discípulos, quando viram aquela multidão faminta, disse para Jesus? Despede a multidão para que vão pelas aldeias. Por que eles falaram para despedir a multidão? Porque era mais fácil. Imagine, 20 mil pessoas com fome num deserto. O que é mais fácil, dar comida ou despedir? Vai cada um para sua casa. Despedir. Nós queremos fazer as coisas que são mais fáceis. Mas no versículo 16, o que Jesus fala? Jesus, porém, disse: não é mister que vão. Leia comigo agora. Dai-lhes vós de comer. Jesus disse: não façam o que é mais fácil, vocês vão fazer o que é mais difícil. Mas nós não temos capacidade. Mas Jesus está dizendo: eu vou dar capacidade para vocês fazerem o que é difícil. Levante uma de suas mãos, receba essa capacidade agora. Deus está te dando capacidade, minha irmã, meu irmão, de fazer coisas difíceis. Deus está te dando essa capacidade. Diga: eu recebo essa capacidade. Deus está te dando capacidade. Pastor, é muito difícil algo. Tem algo muito difícil para eu resolver essa semana. Você não vai precisar de ninguém. Você vai lá, porque Deus está te dando essa capacidade, minha irmã. Deus está te dando força. Jesus disse: vocês vão fazer o que é mais difícil, porque vocês não acreditam que podem. Tem algo que você não acredita que pode fazer, mas Deus está dizendo: você pode fazer sim, porque eu estou te dando capacidade. Diga: eu posso fazer sim. Às vezes tem coisas que nós não acreditamos, irmãos, porque são difíceis mesmo. É difícil, nós olhamos para nossas mãos, não temos capacidade. Mas Deus está falando agora, e Deus já te lembrou algo que ninguém sabe, que você estava pensando em parar, em desistir. E Ele está te dizendo: vai, faz, porque eu vou te dar essa capacidade de fazer aquilo que está difícil. Então Jesus disse: vocês vão dar comida para eles. É difícil, mas eu vou te dar capacidade. Eu vou dar capacidade para vocês. E no versículo 19, olha que tremendo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Lembra? Ele parou de olhar para o Felipe, parou de olhar para o André, para de olhar para as pessoas, ergue os olhos aos céus. E os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Eles estavam com fome. Quem está com fome, está cheio ou está vazio o estômago? Quando a pessoa está com fome, o estômago está vazio, não está? Então eles estavam vazios. E agora? Agora eles estavam cheios. Estou até cheio, né? Tem gente que fala, né? Às vezes a gente fala, né? Estou até cheio, estou cheio. Você quer mais? Não, estou cheio. Agora eles estavam cheios. E o que... Vamos lá em João agora. Olha o que o João fala, para a gente finalizar. João 6:11. João dá uma informação importante aqui para nós. Agora que eles estavam cheios, João 6:11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha o 12. E quando estavam cheios, saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. 13. Recolheram, pois, leia comigo agora. Recolheram, pois, e fizeram o quê? Encheram. Para um pouquinho aí. O que os discípulos fizeram agora, hein? No começo da história, os discípulos estavam vazios.
Jesus agora multiplica os pães e enche. Agora eles estão cheios. Depois que eles estão cheios, eles fazem o que com os cestos? Eles fazem o que com os cestos? Encher. Eles estavam vazios, agora estão cheios. Depois que eles estão cheios, agora eles começam a encher os cestos. Encher do quê? Daquilo que eles não tinham antes. Talvez você está aqui hoje e está faltando algo na tua vida. Você diz, pastor, está faltando algo. Só que Jesus está te enchendo desse algo que estava te faltando. E depois que Ele te encher, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a encher outras pessoas. Depois que você encher, que Ele te encher, e Ele está te enchendo hoje. Ele está te enchendo hoje. Aquilo que está te faltando, Ele está te enchendo. E depois que você estiver cheio, você vai ter capacidade de encher outras pessoas, de encher outros. Então depois que eles foram cheios, começaram a encher cestos. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te encher. Levante uma de suas mãos. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te encher. Ele está te enchendo do Espírito Santo. Ele está te enchendo de saúde. Ele está te enchendo de prosperidade. Ele está enchendo a tua vida. Porque a partir de hoje você vai encher outras pessoas. Você vai começar a encher o seu marido. Você vai começar a encher a sua esposa. Encher o seu trabalho. Encher a sua casa. Encher de paz, encher de prosperidade. Aquilo que está te faltando hoje, Deus está te enchendo para você encher. José, para a gente terminar, José estava vazio, mas ele tinha sonhos. Pegaram José e jogaram ele dentro de uma cova, lembra? Jogaram José dentro da cova, não tinha nada. Ele não tinha um pedaço de pão. Jogaram ele dentro de uma cova. Os irmãos, lembra? Ele não tinha um pedaço de pão. Mas ele foi para o Egito. Ele passou um processo. E Deus foi enchendo ele. Deus foi enchendo ele de capacidade. Deus foi enchendo ele de sabedoria. Deus foi enchendo ele no meio das injustiças. Deus foi enchendo ele. Você está passando um processo, minha irmã, e nesse processo Deus está te enchendo. Você está passando em um processo difícil, mas é só um momento difícil que você está passando, minha irmã. Esse processo já vai acabar. E nesse processo você não está esvaziando. Nesse processo você está se enchendo. Deus está enchendo a tua vida. Deus está te enchendo de fé. Deus está te enchendo de força. José foi passando por um processo de humilhação, mas ele foi sendo cheio. Ele foi sendo cheio até se tornar governador do Egito. E quando ele estava bem cheio, Gênesis 47:12, eu termino. 47:12. Depois do processo que ele foi cheio, olha que fantástico isso aqui, irmãos. Leia comigo. E José fez o que? Leia. Sustentou de pão a casa de seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai. Diga glória a Deus. Um homem que não tinha um pedaço de pão dentro da cova. Ele não tinha um pedacinho de pão. Agora ele passa por um processo de humilhação, de justiça, e Deus vai enchendo ele. E agora o homem que não tinha um pedaço de pão, agora ele enche. Todo mundo com fome, todo mundo na miséria, mas esse homem estava cheio. E Deus te trouxe aqui para te encher, minha irmã. Deus está te enchendo. Levante as duas mãos e começa a dar glória a Deus. 30 segundos você pode dar glória a Deus.
Pega esses 30 segundos e dê glória, porque Deus está enchendo o teu corpo de saúde, Deus está te enchendo de sabedoria, Deus está te enchendo agora, porque você vai encher outras pessoas. O processo não vai te esvaziar, o processo vai te encher. Aleluia, pode dar glória. Oh, Ramanamassuri cantalabaixa, Ramacharamasuri andalamas. Seja cheio da presença de Deus, seja cheia da presença de Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está te enchendo, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos fazer um grande clamor, 5, 6 minutinhos. Vamos orar pela nossa família, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração de prosperidade antes. As irmãs vão passar aí, você que estiver